povo grego, né? Nós temos ali os deuses gregos, né? E também em Roma, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que foi um copia e cola, Foi né? total, Como né? é que foi essa influência? Porque, lógico, né? Você falou Poseidon, aí eles trocam o nome, mas tem a mesma referência Aham. ali, né? Mas como foi essa influência? E depois, lógico, a gente observa que há um enfraquecimento desse tipo de conexão, muito pelo cristianismo também, né? Mas como que dá essa influência, por exemplo, de Grécia e Roma? Qual é a ligação disso e por que que foi tão forte essa conexão? Cara, os romanos, eles eram uma tribo pequenininha ali no meio da Itália, os latinos, né? E aí eles começam a se expandir, e aí quando eles começam a se expandir, eles encontram os etruscos. Os etruscos eram um povo que já mais antigo, vamos dizer assim, já tinha uma religião bem organizada, e aí eles começam a se valer dos deuses etruscos no início. E aí, quando eles começam a ganhar poder militar e se expandir, eles acabam chegando na Grécia. Quando eles chegam na Grécia, eles encontram uma sociedade organizada, com uma mitologia extremamente complexa e pronta, e aí eles olham para aquilo e falam: cara, isso aqui tá pronto. Deixa eu pegar isso e trazer para dentro de casa. Porque a minha religião, a minha prática, ela é muito primitiva, né? No sentido de ser primeva, de não estar bem desenvolvida. E, cara, isso é uma característica humana. O Átila Uno, quando ele chega em Roma, ele vai visitar o Papa, ele fica impressionado com os banhos romanos. E aí o Papa convence ele a não invadir Roma, não sei o que, aquela história toda. Quando o Átila Uno volta para a tribo dele, qual é a primeira coisa que ele fala? Não é nosso, o Papa é gente boa, não vamos invadir Roma. Ele, não, nós temos que fazer os banhos iguais aos romanos. E ele passa o resto da vida dele tentando copiar os banhos romanos. A gente tem essa característica humana. Os povos nórdicos se converteram ao cristianismo não por imposição física, porque não dava para um cristão se impor fisicamente com o nórdico. Se impuseram porque os nórdicos eram tratados como bárbaros, e aí quem era cristão não era bárbaro. Os nórdicos começaram a se converter porque eles olhavam para os cristãos e falaram: eu quero ser refinado desse jeito. E aí eles começaram. Foi a mesma coisa que os romanos fizeram. Eles olharam para os gregos e falaram: cara, a gente precisa ser refinado desse jeito. Vamos copiar isso, vamos pegar essa estrutura que está pronta, vamos fazer igual, mas vamos mudar o nome, vamos trazer para nomes romanos. E aí a gente tem a mudança, né, de Zeus para Júpiter, de Afrodite para Vênus, de Hermes para Mercúrio, que vão ser os nomes depois que a gente vai ter para os planetas. Mas eles vão pegar coisa pronta, vão trazer e vão falar: cara, vamos fazer igual. Tanto é que os cultos romanos, os templos romanos vão ser muito parecidos com os gregos. A arquitetura romana é muito parecida com a arquitetura grega. Claro que ela vai ter algumas outras influências, mas em geral, os templos romanos, você pega lá o estilo jônico, dórico, que eram os estilos gregos, eles só reproduzem. E os americanos vão fazer a mesma coisa, né? Se você pegar nos Estados Unidos, as cortes de justiça, os prédios públicos, todos eles têm o estilo romano. Porque foi a mesma ideia. Vamos pegar a ideia do pensamento ocidental, que se espalhou por Roma, vamos pegar e replicar o modelo dos caras. Então, quando você entra numa instituição pública americana, parece que você está entrando num templo romano. A ideia é justamente a mesma. É dar essa imagem de algo organizado, de algo clássico, de algo que tem poder, de algo grandioso. Os romanos copiaram dos gregos, os americanos copiaram dos romanos. E as religiões, vamos dizer assim, hoje em dia tradicionais, elas, vamos dizer que elas se limitam a poucas, né? As tradicionais, as dominantes, Uhum. né? E aí a gente observa algo que não precisa nem ir muito longe, aqui no Brasil mesmo, na América, que as práticas antigas e tradicionais dos povos, que é perder de vista a gente não consegue também mensurar, elas acabam ficando marginalizadas, né? Como é o caso, por exemplo, em Roma, na Grécia, hoje em dia, eu acredito que fica de escanteio, né? É uma Uhum. tradição muito antiga. E isso se dá por conta desses aspectos que você falou, talvez uma, uma glória que o pessoal buscava, uma sofisticação, então uma tendência que também, no primeiro momento, poderia ter sido imposta e isso ter Uhum. entrado no inconsciente das pessoas e até hoje ser considerado errado, por exemplo, as bruxas, os magos, né?
tudo isso ficou marginalizado, mas eles entram nesse contexto das primeiras civilizações também, né? Sim, não, com certeza. A gente tinha. A gente. Tem um caso clássico, cara. A gente hoje conhece o Deus cristão como Yahvé, né? Mas ele era um Deus tribal. E tinha uma tribo do lado que tinha um outro Deus chamava Dushara. E eles eram muito parecidos, né? O Deus Yahvé e esse Deus Dushara eram deuses tribais, da guerra, de caça, essas coisas que a gente vê em deuses mais primitivos. Essa tribo dominou a outra, apagou o deus da outra, falou: o seu deus tem o mesmo nome, aliás, tem a mesma função, mas só o nome diferente. Então, ó, já que a gente dominou, usa o nosso nome, mas é o mesmo deus, beleza? Aí a outra tribo falou: tá bom, vai. Essa tribo chamava Edomitas, que é a galera que construiu Petra, sabe aquele monumento de Petra que todo mundo conhece? Então, essa galera teve o seu deus engolido. Esse deus sumiu. Cada tribo ali naquela região tinha um deus diferente. Você ainda vê muito isso na Índia. Cada região tem uma deidade, é muito comum de ter muitas deidades ali naquelas principais. Em alguns lugares isso se manteve, em outros apareceu uma religião dominante. Essa religião, por ser dominante, ela tem por princípio dominar as outras. Então ela começa a dominar, ela começa a se valer de símbolos religiosos das outras para jogar dentro dela, para se constituir, e ela acaba impondo a religião dela de uma forma ou de outra. Ou é de um meio filosófico, ou depois se torna até no meio militar, de morte, né? A Inquisição, acho que foi um grande exemplo de uma imposição religiosa que aconteceu na Europa. Essas religiões, a maioria dessas religiões, ela não morre de verdade. Porque o que acontece? Eu vou pegar o cristianismo como exemplo. O cristianismo é uma religião que nasceu de um sectarismo judaico e que não tinha uma base filosófica forte e que começou a buscar a base filosófica no neoplatonismo e depois começou a buscar nas outras religiões. Então, quando você olha, por exemplo, uma festa junina, que é o negócio, você pula fogueira, tem bandeirinha, tem quadrilha, tem o casamento, cara, isso era um ritual de um povo indo-europeu, que hoje a gente chama de celtas, e eles foram lá, olharam aquele ritual, falaram: pô, isso é legal, deixa eu copiar o ritual, mas deixa eu mudar uma coisinha ou outra para trazer para minha cara. Com o tempo, as pessoas que ficavam no campo, pagão, né? O nome pagão vem daquele que mora no campo, as pessoas não perdiam essas crenças. Até hoje, você tem em muitos países festivais de colheita, festas na cidade para na data que tinha grande colheita, para comemorar a colheita, por mais que às vezes as pessoas nem façam mais colheita. Tem lá, sei lá, uma máquina que faz isso, um agricultor que faz isso, mas as pessoas até hoje têm. Quando você olha para esse tipo de coisa, o campo, a galera no campo sempre continuou fazendo essas práticas. Ia lá o padre, não, eu estou rezando aqui para o santo. O padre ia embora, rezava para o santo, mas ia lá e deixava umas flores lá numa pedra, num rio que era sagrado. Isso acontece até hoje. Menos do que era antes, mas ainda acontece até hoje. Como essas tradições nunca morreram dessa forma, muitas dessas religiões estão renascendo. Então existe na Grécia um reconstrucionismo helenístico, existe na Inglaterra um reconstrucionismo celta, o druidismo foi reconhecido como uma das religiões da Inglaterra. Então a gente começa a ver um renascimento, porque na verdade essas coisas nunca morreram. Elas sempre ficaram escondidas dentro de uma religião dominante e elas continuam ali existindo de alguma forma. Então a gente vai ter, claro, aquelas que morreram, que deixaram de existir, mas tem outras que, a partir do momento que a gente começa a estudar, reestudar, as pessoas voltam a se reconectar com aquilo. Então, você vê hoje nos países nórdicos o reconstrucionismo da religião nórdica, você vê isso na Grécia, você vê isso na Inglaterra, você vê comunidades no mundo se tornando pagãs novamente, através de religiões como a Wicca, ou de crenças pagãs, sem nenhum tipo de religião, mas de práticas ali no campo. Então, por mais que uma religião seja dominante, ela não consegue apagar 100% ou totalmente uma outra religião. Aquelas práticas, aqueles costumes, eles acabam ficando nos povos, e aí, com o tempo, esses costumes ou acabam sendo agregados à religião, ou eles acabam sendo costumes que ficam ali em paralelo. Pega o Brasil, que é um país extremamente cristão, católico, evangélico. Quantas benzedeiras tem no Brasil? A perder, né?
ou pega até um tempo atrás, sua avó lá, católica, cristã, vai na missa todo domingo, mas aí o filho ficava doente e levava na benzedeira da cidade. Fazer uma simpatia lá que não tem nada a ver com a religião. Exato, o negócio que se o padre soubesse ia ficar bravo. Então, assim, essas coisas não morrem. A gente tem no nosso inconsciente de que quando o bicho aperta, a gente recorre à natureza. Um templo é muito bonito, maravilhoso, lindo, só que é uma coisa muito racional, muito humana, feito por humanos para humanos. A natureza é onde o divino se expressa. Um rio, uma pedra, uma floresta. Então as pessoas, muitas vezes, quando estão desesperadas, buscam a natureza. Como é que elas buscam a natureza? Com uma benzedeira, que trabalha com ervas, ou vai num terreiro. Por que ela vai num terreiro? Porque as entidades representam, os orixás representam forças da natureza. Oxum é uma cachoeira, Iemanjá é o mar, Xangô é uma pedreira, Oxóssi são as matas, Ogum são os caminhos, Exu são as escolhas. Aí você inconscientemente, quando você procura um terreiro, você está procurando a natureza, porque você está procurando um orixá que é a manifestação da natureza. E como você fala sobre esse retorno, outro dia eu estava vendo um documentário do Irã, e eu vi lá, assim, passa-se uma imagem que é muito fechado, por ser um país muçulmano e tal, mas eu vi que tem muitos adeptos do zoroastrismo lá também. Sim, tem. E é algo super interessante, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, Não tem. tem pessoas que estudam, mas é muito difícil dizer, olha, e são adeptos dessa prática, né? E eu achei super interessante, né? Porque também fiquei sabendo que, por tudo que acontece ali, em algumas regiões tem até uma liberdade de escolha religiosa, em outros países também. E aí, o que eu vejo que parece que para a sociedade ocidental é um divisor de águas e um marco, né? A figura do Abraão. Você falou do cristianismo, né? O cristianismo por si só, ele, vou dizer assim, entre aspas, o termo, né? Mas as pessoas que têm ali o catolicismo, então, que o iniciou, eles têm o livro que seria o Novo Testamento, e tecnicamente só precisariam usar esse, né? Vamos colocar entre aspas, mas eles se ancoram também no Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento tem esse personagem, essa figura que é Abraão. E a partir dele começa-se a dizer que existe um Deus dos hebreus, depois, futuramente, né? E que esse Deus dos hebreus faria a mudança lá e tudo mais. Mas esse Deus do hebreu é diferente do Deus do faraó, é diferente do Deus de outra civilização, sendo que as civilizações também acreditam num Deus que está acima de todos, né? Então, para o pessoal poder entender o que seriam esses fragmentos, esse Deus é um Deus, é uma divindade, é uma referência, né? E por que, no caso de Abraão, houve assim uma atenção super especial para o que veio pós Abraão, né? Cara, o que a gente sabe de Abraão hoje é que ele viveu muito tempo na cidade de Ur, na Babilônia. Ou seja, ele viveu num lugar que era politeísta, que tinha muitos deuses, inclusive muitas imagens do que Abraão traz para dentro dessa ideia religiosa são ideias da Mesopotâmia. Só que Abraão, diferente do que muita gente que nunca estudou sobre isso acredita, que ele era monoteísta. Abraão não era monoteísta, ele é o que a gente chama de enoteísta. O que é um enoteísta? O enoteísta é assim, olha, eu acredito em Javé, mas eu sei que existem outros deuses. Mas esse aqui é o Deus que eu acredito, esse é o Deus que eu cultuo, e é só ele que eu cultuo. Mas existem outros deuses. Então, o próprio Abraão não acreditava num Deus único. Ele sabia que existiam vários deuses diferentes, mas ele escolheu um. O que não era muito diferente, por exemplo, de um grego que sabia que existia aquele monte de deus, mas ele falava, cara, eu vou me dedicar a Mercúrio, a Hermes, né, na Grécia, o Mercúrio em Roma, eu vou ser um sacerdote de Hermes. Esse cara, ele sabe que todo mundo existe, mas ele se dedicou àquele deus. Abraão fez isso, ele escolheu um. Ele nunca deixou de entender que existiam outras deidades. E aí, a partir dali, vem essa ideia de que, já que Abraão escolheu esse Deus, é esse Deus que a gente vai seguir. Como ele é o pai das religiões que a gente chama de abraâmicas, né? Então, essa ideia
de que ele escolheu um Deus, que esse Deus deveria ser o principal, essa ideia acabou se espalhando pelos semitas. Quem eram os semitas? São hoje os árabes e os judeus. E aí você tem ali um nascimento de um povo semita, que depois que tem essa divisão, né, de árabes e judeus, os árabes vão mais para o lado de Alá, os judeus vão para o lado de Yahvé, mas a gente está falando basicamente do mesmo Deus. E quando vem o cristianismo nasce pegando coisa de tudo quanto é lugar. Não tem... Raras são as coisas que dentro do cristianismo são originais do cristianismo. Praticamente tudo que o cristianismo tem foi tirado de algum lugar e foi montado. O que tem de raro? Muito da filosofia que foi desenvolvida na Idade Média, no Iluminismo, por filósofos cristãos, mas a criação da religião, ela é basicamente neoplatônica. E aí quando o cristianismo vem, ele pega essas ideias do Velho Testamento e as ideias que são trazidas com Jesus, e aí ele começa a incrementar coisas que nem existiam, algumas ideias que nem existiam antes. Por exemplo, essa ideia de inferno e paraíso. Essa é uma ideia neoplatônica, é uma ideia que vem de Platão, que influenciou uma série de religiões, vamos dizer assim, de pensamentos filosóficos. Por quê? Porque Platão acreditava no mundo das ideias, onde tinha um mundo ideal e quem não estava naquele mundo ideal estava numa espécie de lugar ruim. Então essa ideia ela acabou crescendo. E aí você tem inferno, céu, jardim do Éden, árvore da vida, serpente, mulher, a mulher e homem, nascimento de Adão e Eva. Você começa a construir uma questão religiosa, mas sempre na ideia daquele Deus que Abraão escolheu para ele. Então, essa ideia de um Deus único é uma ideia, pensando agora filosoficamente, é uma ideia limitante, porque limita a ideia de que toda consciência, divindade, o que quer que seja que tenha criado tudo, ela só funciona dentro daquele ponto de vista, e aí um ponto de vista religioso para dizer como Deus pensa, como Deus age, é uma coisa extremamente limitada, e Deus e dentro até da ideia do cristianismo, Deus é algo ilimitado. Então é uma percepção humana que a gente tem. E aí esse monoteísmo nasce, cresce com essa ideia de um Deus único. Existem outras religiões monoteístas que vão aparecer, né? A gente tem o caso de Akhenaton, né? Que é aquele faraó que Amenófis IV, né? Que muda o nome dele para Akhenaton, para adorar o disco solar. Mas até essa ideia dele era um monoteísmo meio diferente. Mas a gente começa a ter essas ideias de foi uma coisa só que criou tudo, uma coisa só que criou tudo. O que é uma pena, porque isso acabou simplificando demais as questões religiosas. Ao mesmo tempo, Deus é tudo, tá bom, então define o tudo. Você não consegue definir tudo. Quando você tem o politeísmo, você vai definindo tudo por partes. O grego, ele sabia que existia um criador de tudo, que ele chamava de caos. O deus caos é a sopa primordial de onde tudo surgiu. Então o grego sabia que tudo surgiu de alguma coisa, mas para entender melhor o mundo e o universo, ele foi especificando as coisas. O politeísmo foi uma especificação humana para isso. O monoteísmo retorna a uma ideia de uma coisa única, isso acaba limitando demais. Não sei se eu respondi tua pergunta, eu falei para Sim, não, foi bem interessante, porque também tem uma associação que fica marcado na história da humanidade, por exemplo, o Egito e outras civilizações, que fica nas entrelinhas sempre aquela coisa que o colapso, por exemplo, de uma civilização, ele é espiritual, antes de ser material. Não é uma questão de organização, ou então de uma estrutura, mas sempre fica marcado, por exemplo, o Egito, nos livros, mostra que foi um colapso espiritual, que como se um deus tivesse uma queda de braço com as divindades dele, que foi superior. E isso também, eu não sei por que, fica associado também a outras histórias, né? Como é que é isso num contexto de civilizações, né? Cara, eu acho que a espiritualidade nesse ponto, ela acaba virando o grande bode expiatório. Eu vou pegar um exemplo que a gente tem aqui da Mesoamérica, pegar os maias, os astecas. Eles foram uma civilização que se desenvolveu aqui na América Central, né? Ou ali, enfim, na América do Norte, pega o México, ali pega a América Central. E aqui na América do Sul a gente teve várias civilizações, e talvez o maior império que a gente teve aqui foi o Inca. Mas o que aconteceu com essas civilizações? Elas ruíram dentro delas mesmas. Elas começaram a aumentar demais, consumir muito recurso,
começaram a ter problema de fome, e quando tinham secas, não tinham como lidar com uma população tão grande, com uma seca que não dava para alimentar todo mundo. E aí o que você começa a fazer? Você começa a tentar resolver isso com os deuses. Aí os sacerdotes vão lá e falam assim, ó, meu filho, vem cá, você vai ser sacrificado para os deuses poderem mandar a chuva que a gente precisa para a colheita. Então a gente acaba associando esse desespero espiritual a uma queda espiritual também. Quando na verdade a queda, ela acaba sendo muitas vezes moral e econômica. Roma desmoronou por uma questão moral e econômica. E aí, só que você não, quando você está dentro da coisa desmoronando, você não consegue perceber que você está dentro de um lugar que moralmente, economicamente está quebrando, está falido. Você não percebe isso até ser tarde demais. E a hora que você começa a perceber, e já é meio que tarde demais, para onde você vai apelar? Para o governante, que é corrupto, que é imoral? Para onde que não tem mais dinheiro, não tem mais plantação? Você vai tentar ajudar lá de cima. E aí você começa a tentar ajudar lá de cima, começa a ficar desesperado, os excessos vão acontecer, e aí a hora que você não é atendido, os deuses não estão ouvindo a gente, porque a gente está fazendo errado. Cara, os incas, por exemplo, eles faziam sacrifício principalmente de crianças, né? Então, essas crianças eram preparadas, normalmente a família cedia a criança, porque aí a família tinha uma ascensão social, e a criança muitas vezes ia, entendia o que ia acontecer, ela ia, porque dentro das mitologias aqui não só das Américas, mas outras, quando você morre, você vai para tipo um limbo, ou um lugar de julgamento, alguma coisa assim. E depois você vai encontrar os deuses. Quem era sacrificado nas culturas de sacrifício ia direto encontrar os deuses. Não precisava passar por um limbo, por um purgatório, por um advogado que ia, olha, essa aqui foi uma pessoa boa, ela merece encontrar os deuses. A pessoa que era sacrificada ia direto. Então, tinha gente que realmente falava, não, eu quero ser sacrificado, porque a vida pós-morte que é a mais importante. E aí você começa a usar isso, então os deuses, se você é sacrificado e vai direto para os deuses, então o sacrifício é algo que vai direto para os deuses. Então eu vou começar a sacrificar. E aí você tem lugares que sítios arqueológicos com milhões, não milhões, mas milhares de crânios, de ossadas, de gente que foi sacrificada. Os incas faziam muito isso. Os incas, no final, eles já estavam capturando, assim, de galera. A tribo, a aldeia de vocês não vai se submeter ao império? Beleza. Pega todo mundo, leva todo mundo lá para os templos e passa a faca na geral. Mata todo mundo. Tem templos lá, eu tive agora no Peru visitando umas áreas do norte, que são áreas que não são turísticas, assim. Cara, templos você vê lá direitinho, todo o desenho de como era feito o ritual, como é que os caras eram amarrados, quando é que eles eram mortos. Tinham até simulações de combate. Quando você não tinha uma aldeia para atacar, você pegava grupos de guerreiros, fazia uma simulação de combate e o grupo que perdia era sacrificado. Por quê? Porque você precisava pedir. Então, assim, o desespero espiritual, ele já era um sintoma da queda moral e da queda econômica. Você vai tentar, pela espiritualidade, resolver aquilo. E aí, cara, a hora que o negócio já tá... E não é muito leve esses lugares aí, né? Não, A energia, a energia é bem pesada nesses lugares, porque você vê que é um lugar de sacrifício. Você vai em lugar que a galera era sacrificada pra caramba lá. E aí vai ter uma hora que não vai ter mais ninguém, né? Os Não, caras aí você começa a não ter mais ninguém, você não começa a ter... As pessoas começam a fugir, se esconder, porque não querem ser mortas. E aí, enfim, aí a gente tem aqui na Mesoamérica, depois chegam os colonizadores, aí acaba de vez com o Império Inca estava em guerra civil, né, quando os colonizadores chegaram. Então, mas já chegaram 20 espanhóis lá. Como é que 20 iam controlar 3 milhões de pessoas? Os caras estavam em guerra civil, eles falaram, ó, vou apoiar um dos lados, eles foram dominando, e acabaram com aquele povo lá. E os locais sagrados, né? Porque assim, para eles isso era um local sagrado, não significa que é um local leve, que é um local que vai deixar a pessoa se sentindo bem. Mas existem diversos locais sagrados espalhados pelo nosso planeta, né? E como você falou um pouco antes, quando a gente estava conversando, a maioria das civilizações, elas acabaram também se desenvolvendo ao redor de templos, né? Então, cria essa conexão e, ao mesmo tempo, você observa que as pessoas que muitas vezes não são originárias desses lugares procuram ir para esses lugares. Nós temos aí, em Jerusalém, um grande número de pessoas que vão, mas também, o que eu percebo? Existe uma grande divisão, né?
para se entender qual é o templo principal do lugar, Aham. porque você acredita que esse tipo de instabilidade também dentro da sociedade gere algum desequilíbrio contundente? Porque, vamos dizer lá, o Templo de Jerusalém tem lá uma mesquita no lugar que eles diziam que era para ser o outro templo, tem o templo, só que as pessoas não, elas procuram um local sagrado, mas não se sentem muitas vezes à vontade nem do lado nem do outro, né? Como que dentro das civilizações da antiguidade era definido, né, um local que é sagrado ou não, e hoje nós temos essa pluralidade. Uhum. Mas hoje, assim, é para inglês ver, né, que um tolera o outro. Mas antigamente não, tinha que ter uma predominância. Aham. E como, assim, na base da espada, talvez, As cruzadas mas, né? mostram isso, né? Mas antigamente, o que definia que um local era sagrado? Cara, isso é muito legal, porque tinham algumas formas assim de ser definido. Então, por exemplo, eu dei o exemplo dos celtas, né? Que tinham os rios como lugares sagrados, porque os rios trazem vida, trazem fertilidade. Então, trazer vida, trazer fertilidade era sagrado. Uma caverna onde as pessoas podiam se abrigar e podiam enterrar seus mortos para ficar protegido dos animais, para não, né, vilipendiar os cadáveres, era um lugar sagrado, porque aquilo protegia os mortos. Então, normalmente, os primeiros lugares sagrados nascem por função. O rio tem a função de trazer abundância, peixes, agricultura, o que é que seja. Uma caverna era sagrada porque ela podia guardar um corpo, me proteger. Ou, em alguns casos, tinham a ver com transe. Então, o xamã entrava em transe, ó, essa árvore aqui é sagrada porque eu vi tal espírito nessa árvore. E aí, aquela árvore se tornava sagrada. Tanto é que a gente tem todas as mitologias. Eu não vou afirmar todas, porque tal, pode ser que uma ou outra não tenha, mas assim, 99% das mitologias tem uma árvore sagrada. Então, primeiro é por função. E depois, cara, olha que legal. Os egípcios, quando eles queriam construir um templo, eles tinham uma técnica para fazer isso. Então, eles queriam definir um lugar, ó, o sacerdote falava, a gente tem que construir um templo nessa região aqui para Osíris, o deus da vida, da morte, tem que ser perto do Nilo, mas não pode ser tão perto, tem que ser entre o deserto e o Nilo, porque ele tem que olhar para a fertilidade, mas ele tem que olhar para o que não é fértil também. O irmão dele, Sete, manter o irmão dele do deserto longe. Beleza, achamos um lugar aqui, mas onde exatamente vai construir o templo? Os egípcios, o que eles faziam? Depois que o lugar mais ou menos estava escolhido, eles pegavam carne, colocavam carne em vários lugares diferentes e ficavam observando a carne. O lugar onde a carne demorava mais tempo para apodrecer é onde eles construíam os templos sagrados. Eles entendiam que aquele lugar tinha uma energia diferente, tinha uma energia de preservação mais sagrada, mais divina, e aí eles construíam o templo. Então, eles olhavam primeiro a geografia, olhavam se tinham recursos perto que ajudariam a construir o templo, tudo isso era levado em conta, mas o lugar exato onde o templo ficava, a última coisa que eles faziam, eles usavam essa técnica da carne. Então você tinha lugares que eram escolhidos assim, lugares que, como eu disse, por função, ou às vezes um sacerdote, entre aspas, inventava, chegava num lugar e falava assim, essa colina aqui é sagrada, eu vi um deus aqui outro dia e um coelho ricocheteou numa lebre e esse lugar é sagrado. Aí o cara via algum sinal e ele falava, então construa um templo aqui. A igreja construiu na Europa, principalmente, praticamente todas as primeiras igrejas foram construídas em cima dos locais sagrados das outras religiões. Então é muito comum hoje, às vezes, fazer uma escavação embaixo de uma igreja e achar um dolmen celta, um range celta embaixo de uma igreja, porque foram construídas em cima. Os celtas faziam muita marcação dos lugares sagrados com pedras, né? Então a gente tem, principalmente na França, na Espanha e em Portugal, a gente tem o que a gente chama de ranges, de cromeleques, que são aquelas pedras que são organizadas muitas vezes em círculo ou não, às vezes é só uma pedra para marcar um lugar, e aí aqueles lugares são sagrados. Aquele que a gente tem na Inglaterra, o famoso Stonehenge, não foi construído pelos celtas, foi construído por povos da Idade do Bronze, que vieram antes dos celtas, mas que tinham o mesmo hábito de construir círculos de pedra ou marcações de pedra para dizer que aquele lugar era sagrado e tinha alguma função especial.